Olá, boa noite, meninas. Olá, Joelma, boa noite, tudo bem? Que bom que você tá aqui. Oi, Vera, que bom que você tá aqui. Que bom que vocês estão aqui hoje, né? O som está bom? Tudo certo? Oi, meninos e meninas. Muito bom ter vocês aqui hoje, pra gente conversar. Oi, Giane. Obrigada, Giane, pela presença. Obrigada, meninas, pela presença. Oi, menina. Tá, que bom, que tá tudo certo, que tá tudo ouvindo direitinho, né? Oi, meninas. Muito bom ter vocês aqui comigo. Hoje o assunto é os pilares da autocura. A gente vai entender um pouquinho como que isso acontece no nosso corpo. Certo? Muito bom ter vocês. Vamos esperar mais um pouquinho, que o pessoal tá arrumando para entrar. Olá, pessoal. Boa noite, isso. Tudo bom com vocês? Tá tudo som, tá tudo bom, né? Mais um minutinho pra gente começar. Olá, pessoal. Oi. Já vamos conversar, vamos começar daqui um minutinho. Oi, Keila. Que bom, Keila, que você tá aqui. Muito boa noite, tudo de bom para você, certo? Pessoal, então nós vamos começar hoje. O assunto é os pilares da autocura dessa live. Primeiramente, eu vou me apresentar. Eu sou Alzira Leite, sou terapeuta integrativa e eu trabalho com autocuras. E hoje nós vamos falar sobre os pilares. Oi, Keila, tudo bem? Sobre os pilares da autocura. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para vocês que no final dessa live nós vamos ter eu vou ter uma surpresa para vocês. Tem algo que muitas mulheres já vêm me pedindo e aí eu providenciei isso, eu elaborei um esquema para nós. Então, no final dessa live, vou passar para vocês essa surpresa, o que eu tenho para vocês potencializar mais esse poder de autocura. E é especialmente para as mulheres, porque muitas me procuraram e tudo foi preparado com muito carinho para vocês. Mas no final dessa live eu vou falar sobre essa questão, sobre esse programa que eu elaborei. Então, primeiramente, para nós começarmos a nossa live, eu vou falar sobre o que é cura e o que é autocura. A cura e a autocura, elas são diferentes. A cura, ela acontece de fora para dentro. Ela precisa de outras pessoas para nos ajudar. A medicina convencional, a medicação, os remédios. Enquanto que a autocura, ela acontece de dentro para fora. A autocura, eu sou ativa no meu programa, no meu corpo. A passiva não, eu espero que o outro faça por mim, que o médico faça, que os remédios façam por mim, certo? E a autocura não, eu sou ativa, eu tenho o poder de me autocurar. E isso é muito bom a gente saber, que a gente não precisa ficar esperando pelo outro, a gente pode ativar o poder de autocura. Como que a gente pode ativar esse autocura? Primeiramente, a gente tem que começar a observar o nosso meio ambiente. O nosso meio ambiente, quando o nosso meio ambiente muda, tudo muda. Então, a gente tem que começar a ver como que está o nosso meio ambiente, o ambiente que a gente vive, mas principalmente o nosso ambiente mental. Para a gente se autocurar, como eu falei que é uma coisa ativa, que nós podemos promover essa autocura ela é ativa, então a gente precisa se movimentar a favor disso, não ficar só esperando, não só esperar do outro, mas eu participar da minha autocura. Quando a gente
vive um conflito na vida, todo conflito que a gente vive, ele acaba se transformando em se for um conflito traumático, inesperado, que a gente vive em solidão, ele acaba mandando sintomas para o nosso corpo. Porque quando a gente vive esse conflito, a gente, nesse momento que a gente vive o conflito, um conflito traumático, né, inesperado, naquele momento ele já instala no nosso cérebro. E a partir daquele momento, vai para algum órgão do nosso corpo. Só que no momento que eu vivo esse conflito, geralmente a doença não aparece, o sintoma não aparece. Ele só vai aparecer quando eu tiver resolvido ele mentalmente. Quando eu resolvo ele mentalmente, começa o sintoma, porque os sintomas, as doenças, elas geralmente aparecem na fase de cura. Por quê? Porque é o momento que você começa a inflamar para cicatrizar. Então você viveu o conflito, você começou a inflamar, é sinal que você está na fase de cura. Só que o que acontece? Muitas pessoas, a maioria, elas têm doenças persistentes, sintomas mentais, sintomas físicos persistentes. Por que isso? Por quê? Porque elas viveram um conflito e elas ainda trazem esse conflito dentro delas, na sua psique. Então elas ainda vivem este conflito. Elas não conseguem sair desse conflito. Por isso que os sintomas persistem. Então, enquanto você não resolver aquele conflito que você viveu lá atrás, você não vai conseguir sarar do seu sintoma. Por isso que muitas doenças elas se tornam crônicas, né? Porque elas são crônicas por quê? Porque você viveu um conflito há tanto tempo, mas está guardado no seu subconsciente, na sua memória celular. Então, quando você, alguma coisa acontece, algum gatilho exterior acontece, você revive isso. E quando você revive novamente, toda vez que você reviver novamente um conflito, o sintoma vai persistir no teu corpo. Então, por isso que eu falei no início lá, quando o seu meio ambiente muda, tudo muda. Quando você muda o ambiente mental, o jeito de você lidar com as coisas, você também se autocura. Assim, os conflitos, eles podem acontecer lá na infância, pode acontecer no ventre da mãe, pode acontecer de maneira transgeracional, pode acontecer na adolescência e na vida adulta. Mas a maioria deles acontece antes dos 7 anos. Quando a gente ainda é muito criança e a gente assimila demais as coisas. E aí você hoje ainda está vivendo uma doença que você traz há muito tempo e não entende por quê. Porque naquele momento que você viveu a doença, aquele conflito, se instalou essa doença em você. Só que você ainda hoje lembra disso que aconteceu. Ou de maneira consciente ou de maneira inconsciente. E ela persiste dentro de você, essa doença. Essa doença, esse conflito que a gente vive, ele pode ser de maneira real e de maneira figurada. Pode ser realmente você ter vivido um trauma, você ter perdido alguém muito importante na tua vida, você ter passado muita raiva, né? Você ter sido abandonada. Realmente você pode ter vivido um conflito. Mas ele também pode ser de maneira figurada. O que quer dizer isso? Vamos pegar o exemplo de um tapa na cara. Se você leva um tapa real, de verdade na cara, e aquilo foi traumático para você, e você vem trazendo isso, pode sim desenvolver doenças localizadas em você, principalmente na pele, no rosto. Mas isso também pode ser de maneira figurada. Como isso? Talvez você passou por algo tão traumático e tão terrível para você, que quando você lembra do que aconteceu, você fala, nossa, aquilo foi como um tapa na minha cara. Então isso também é um conflito de maneira figurada. Levar um tapa na cara pode ser real e pode ser figurado. Só que para o nosso subconsciente tem o mesmo valor. Aquele momento que você viveu esse trauma, ele vai instalar ou de maneira consciente ou maneira inconsciente. Ou de maneira real ou de maneira figurada. Mas para o nosso subconsciente,
ele não faz muito essa diferença. Não faz diferença do ontem, do hoje, se é real, se é imaginário, se é figurado. O importante é aquilo que você sente. Se você sentiu aquilo como um trauma, então não importa se aquilo lá é real ou não, se é imaginário, se é figurado, você vai transmitir para algum órgão do seu corpo nesse momento. Então, o interessante de tudo isso, que nós temos que descobrir o que nos aconteceu, quando aconteceu, quando tudo começou. Porque quando você começar a perceber, datar, quando tudo isso começou, com certeza você vai começar a perceber que essa doença persistente, esse sintoma persistente que você traz, está relacionado com alguma coisa que você viveu, sim. Mas o bom que a ciência também fala que se nós temos o poder de nos adoecer com as nossas percepções do nosso ambiente, nós também já é comprovado cientificamente que nós temos o poder de nos autocurar. E é aí que nós estamos trabalhando. É nessa parte da autocura. Se é cientificamente comprovado que nós podemos, então vamos ativar o nosso poder de cura, né? Vamos potencializar esse poder de cura para a gente poder ter uma vida mais saudável, sem tantos remédios. Porque é muito triste, por duas coisas, tomar muito remédio é muito triste, porque pode desencadear outras doenças, e também a questão de você ter muitos gastos, né? Então essa terapia de autocura, a gente trabalha com a questão de autocura, de se curar de doenças persistentes, para que você deixe de lado um pouquinho os remédios, deixe de lado praticamente todos os remédios e tenha uma vida mais saudável, certo? Vamos pegar um exemplo do estômago. Às vezes você tem um problema do estômago, e o nosso estômago, ele está muito relacionado com conflitos de raiva, conflitos indigestos. Aquilo que você passa, não conseguiu engolir direito, não conseguiu digerir e não está conseguindo colocar para fora. Está relacionado com muita raiva que você passou, né? É um conflito indigesto. E aí você vai provocando necrose nesse estômago, vai provocando ou uma proliferação de células. E o que acontece? Você continua tendo isso uma vida toda, porque eu estou falando essa parte de mim, que eu tive problemas sérios de estômago durante 30, 40 anos, né? E só fui resolver isso quando eu descobri que eu podia mudar o meu ambiente. E tudo sumiu, até as bactérias. A gente fala muito da questão das bactérias, mas quando a bactéria chega, né, que a gente fala gastrite nervosa, que tem bactéria, quando ela chega no estômago da gente, ela não chega ali porque ela é do mal, mas na maioria das vezes ela está ali porque houve uma necrose, você passou um conflito indigesto, mandou uma ordem para o teu estômago, ele necrosou ou proliferou células. Por que isso? Qual o sentido biológico dele aumentar as células? Porque você deu um comando que não está conseguindo digerir. E aí o que acontece? O teu estômago, ele começa a proliferar células, aumentar as células, para quê? Para dar conta de digerir tudo isso. Só que daí você não sai do conflito, continua uma vida toda tendo raiva de outra pessoa, às vezes a pessoa já nem está aqui nesse mundo mais, e você está aí se machucando e proliferando células. E a bactéria em si está ali não porque ela é do mal, porque tem uma proliferação de células, ela está ali para fazer uma limpeza, né? E aí vai você tomar remédio uma vida toda, porque você não entendeu ainda que 98% das nossas doenças físicas, dos nossos sintomas físicos e emocionais, vem de algo que a gente vive no nosso meio ambiente. Quando o ambiente muda, tudo muda. Então a gente tem que procurar mudar esse ambiente. O físico, mas principalmente o emocional, certo? Então, no começo eu falei que hoje eu tenho uma surpresa para todos vocês que estão aqui. Foi um pedido de muitas mulheres que me procuraram com problemas sérios
e elas me procuraram tentando ajuda, e aí eu elaborei um programa, e eu, no final da live eu vou expor para vocês e vou explicar direitinho, tá? Que vai ser excelente para essas mulheres que há quanto tempo vem sofrendo com sintomas persistentes, físicos e emocionais. Tá, aí vem a história. Tá, eu vivi um conflito no meu meio ambiente, a coisa não consegui esquecer, ainda tô remoendo, ainda tô me vitimizando, ainda tô me machucando, já aconteceu faz 20, 30, 40 anos, 50 anos, e aconteceu lá no ventre da minha mãe e eu ainda tô sofrendo, né? Aí o que eu tenho que fazer? Aí vem a pergunta. Ah, tá, então o que eu tenho que fazer? Já que é um conflito emocional, que é um conflito emocional, porque a gente vive esse conflito no nosso ambiente de maneira emocional, a gente sente essa percepção, ele chega até a gente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar das minhas emoções, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. É aí que mora o segredo, você cuidar dos teus pensamentos, cuidar dos teus sentimentos, se amar, cuidar de você. Cuidar de você. Porque, gente, não adianta você ficar esperando pelo outro. Se você não se ama e não se cuida, dificilmente alguém vai te amar e te cuidar. É assim que o mundo funciona. A gente primeiro tem que se amar, gostar e querer mudança, querer se autocurar. Você quer se autocurar, você acredita que você tem esse poder de se autocurar. Então, este é o primeiro caminho. Porque quando você tiver essa consciência que se você mudar o seu meio ambiente, tudo muda. Se você mudar o ambiente mental, tudo muda. Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Porque aí vocês são donas do teu corpo, do corpo de vocês. Vocês podem ativar esse poder de autocura. Tá, então, mas o que eu posso fazer? Cuidar das minhas emoções, cuidar do meu meio ambiente, como ele está. Se você tem uma doença persistente há muito tempo, observa o teu meio ambiente. Observa o que está acontecendo no teu meio ambiente. O que está acontecendo nesse ambiente mental. Porque acontece sim muita coisa no ambiente físico, mas acontece muita coisa mesmo no nosso ambiente mental. E é aí que é o perigo, porque você fica dia e noite, noite e dia, pensando naquilo e dando ordem, né, Keila? Verdade, Keila. E dando ordem para você. Muita raiva. Aí eu tenho uma raiva do que aconteceu comigo, gente. Se eu pudesse, eu matava, não sei quem. A gente fala assim, né? Só que essa raiva é só tua. Ela é tua. Porque a outra pessoa não vai sentir. Você sim, você vai se machucar totalmente. E não só você, mas as pessoas que você talvez mais ame, que é a tua família, que são teus filhos, ou que são teu marido, alguém que viva com você. É essas pessoas que você vai machucar com a tua raiva. Não é nem aquela pessoa que fez às vezes raiva para você. Certo? Então a gente tem que cuidar das nossas emoções. Cuidar para não se machucar e não machucar as pessoas que a gente mais ama, que está perto da gente. Olha, eu queria agradecer por causa do pessoal, a Keila, Danilo, Lorival, todo o pessoal que está entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje de novo comigo nessa live. Certo? Outra coisa que a gente pode parar para a gente se autocurar. Ai, Guilmar, que bom, Guilmar, que você está aqui, que milagre. Eu vi a Águida aqui também, muito bem, muito bom ter vocês aqui comigo. Tá, outra coisa que a gente pode fazer, que dá muito benefícios para nós, melhora a nossa confiança, melhora o nosso ânimo, melhora a nossa saúde física, deixa a gente mais leve, questão das relações sociais, se dá melhor com as pessoas, né? Quando a gente muda o nosso ambiente, ter uma visão mais positiva. Mas para que essa cura aconteça, como eu disse, a gente tem que mudar o meio ambiente. Quando o meio ambiente muda, tudo muda. Quando a gente para de sentir tanta raiva dos outros, né, e se cuida e se ama,
mas também a gente tem que se comprometer com o processo de cura, né? Eu tenho que me comprometer, eu quero me curar, eu não vou ficar esperando pelo outro. Ah, então eu vou atrás do terapeuta, do psicólogo, mas eu tenho que me comprometer com o processo, porque tudo mais de 80% depende de você. O profissional, o terapeuta, ele vai ajudar e vai ajudar muito, porque ele vai ali pegando tua mão, te levar, te direcionar, te instruir, te dar aquela força, né, Magali, né, Andressa, né, Rosângela? Vai dar aquela força para você. Mas se você não fizer a tua parte, que você tá com tudo na mão, você tem o poder. Se você não fizer o teu, não se comprometer com o processo, fica difícil. O primeiro processo é se amar, se valorizar. Primeiro lugar é você. Primeiro lugar é você. Segundo, nada de vitimização. Ai, tudo acontece comigo nesse mundo, meu Deus. Não, não é assim que funciona. Porque quando você vitimiza, quando você faz isso, o teu subconsciente entende que você precisa de mais. Você está dando ordem para o seu organismo, você não está legal. Que o teu estômago não está legal. Nossa, isso está me dando uma raiva. Ah, isso está me dando uma dor de cabeça. Então, o que acontece? A tua mente está dando ordem para o seu corpo que ele precisa inflamar. E essa inflamação, não é um programa de sobrevivência. A doença, ela não é ruim. A doença é para mostrar que algo não está legal com você. Que você está inflamando porque o teu corpo entendeu, a tua mente entendeu que aquela determinada região do teu corpo precisa ficar mais forte, precisa ficar mais sensível. Então, quando vem essa inflamação, é para aumentar as células para ficar mais sensível, ficar mais forte. Só que, o que acontece? Como você nunca sai desse conflito, fica sofrendo a vida toda, o que acontece? Você fica inflamando e não consegue passar da fase de inflamação para completar essa fase de cura. Porque a doença já é a fase da cura. Só que você não finaliza a inflamação. Você fica sempre nesse vórtice de inflamação. Porque você fica vivendo esses conflitos e dando ordem para o seu corpo. Olha, você precisa ficar mais forte, precisa aumentar as células, precisa sentir mais, precisa ficar mais sensível a tal região, né? Aumentar as células para poder digerir toda a situação. E é isso que ele obedece. Porque quem comanda é o nosso cérebro. Certo? É a nossa cabeça que comanda o nosso corpo. Você decidiu, você parou de se vitimizar, você já parou se assumiu a tua vida, e aí você já não está remoendo mais. Então tem outra coisa que é muito bom a gente fazer, que é conscientizar do meu problema. Tá, eu tenho um problema. Eu tenho problema no pé, eu tenho problema de colesterol, eu tenho problema de diabetes. Tá, você tem. Mas você não precisa continuar com isso, porque quando você se conscientizar que tudo isso está acontecendo com você por causa de algo que você viveu, são ordens que você está dando para o teu organismo para ele se inflamar, para ele ficar mais forte. No caso, vamos pegar o caso do colesterol e do diabetes, que é muito parecido. Por que aumentar a gordura? Por que aumentar açúcar do corpo? Porque você deve ter passado por algo que você teve que lutar muito, enfrentar muita coisa, e você deu ordem que ele precisava aumentar o açúcar para poder enfrentar, para ter mais energia. Ou que você aumentou o colesterol porque você precisou dar ordem para o seu corpo. Oi, Simone. Sim, Simone. A Simone está perguntando, estou com crises de urticária, pode ser do emocional? As doenças de pele, elas são praticamente todas emocionais. Todas emocionais. O que você precisa, Simone, é começar a perceber quando começou tudo isso e quando que essa urticária, o que está acontecendo no teu meio ambiente. Porque quando o teu meio ambiente muda, tudo muda. O seu organismo muda. Quando muda para melhor, né? Voltando a falar do colesterol e do diabetes, então é isso. É para aumentar a energia, é para você ter mais poder,
né? Para você poder enfrentar esse mundão. Você passou por algo que você precisou aumentar. Você lutar demais. E aí aumentou. Só que por que você persiste nesses sintomas da diabetes, do colesterol alto? Porque você ainda está vivendo uma luta interior. Tem algo que você viveu que está aí ainda. E você está lutando, você não esquece. Aí você fala assim para mim, não, eu não lembro de nada. Mas você às vezes não se lembra consciente. Mas nós guardamos tudo dentro do nosso subconsciente. 95%, o nosso subconsciente, ele comanda a nossa vida 95%. Nós só 5% comandamos a nossa vida. Então, muitas coisas que aconteceram conosco, está aí no nosso inconsciente, dando ordem, nos adoecendo. E nós não paramos para pensar o que aconteceu, quando isso começou, e a gente vive nisso. Porque a gente não foi atrás da origem emocional. 98% das doenças físicas, emocionais e bloqueios vêm de uma origem emocional. Não vem de origem emocional quando você vive um trauma. Tipo assim, você vai lá, cai, quebra o braço, ou sofre um acidente, aí não. Mas se não for derivado de acidentes, vem sim de uma causa emocional. O que causa a depressão? A depressão, ela já é um sintoma de uma doença. Né? Ela já é um sintoma, ela nem chega a ser uma doença, ela é um sintoma de algo que você viveu, que você lutou muito. Geralmente as pessoas que têm depressão são pessoas que lutaram uma vida toda e desistiram de lutar. Tipo assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa e não consegui resolver minha vida. E aí teu corpo percebe, você começa a dar ordem, nossa, eu não aguento mais, eu tô desistindo de tudo. Aí o que acontece? Ela fala, bem, a pessoa tá dando ordem que quer se acalmar. Aí eles abaixam o metabolismo. Aí a mente, ela dá comando pro nosso corpo e o nosso corpo abaixa o metabolismo. Aí você fica mais sonolento, fica mais depressivo, tudo abaixa no corpo. Porque é sinal que você viveu um conflito muito grande, que teve que lutar muito, mas não conseguiu. E hoje você resolveu dar um tempo. Por que dar um tempo? Por que o nosso organismo pede para dar tempo na casa da depressão? Porque se ele continuar com essa luta sem parar, o nosso organismo não aguenta. Aí o nosso próprio organismo fala, não, vamos dar um tempo. Abaixa, calma, entra nessa fase de depressão para você se acalmar. Porque geralmente, antes de tudo isso, você viveu um conflito você teve que lutar demais. Mas você não venceu. E aí você pediu, não, eu preciso me acalmar. Preciso deixar de lado um pouquinho minha vida, me acalmar. Então, gente, vocês têm que entender que nós somos pura emoção. A nossa vida é emoção. Você tá feliz, você tá triste, tá alegre, ou tá com saudade, ou tá com ansiedade, ou tá com depressão. Então, a nossa vida é feita de emoção. E essas emoções vêm dos hormônios, né? Quando você vive algo bom, já o organismo já libera o hormônio da felicidade. Ruim libera os hormônios que não são muito bons, né? Aliás, todos são benéficos para nós. Só que não pode ser em muita quantidade. E aí você começa a sofrer, né? Por causa disso. Porque se nós somos emoções, liberar muito hormônio da adrenalina, nós passar muita raiva e ficar o tempo todo na adrenalina, o certo não é ficar. Você tem que ter adrenalina para você sair para lutar. Mas ficar o tempo todo na adrenalina vai causar muitos problemas. E se for raiva, se for angústia, você vai ter problemas físicos. Certo? Mas então, você tem que escolher fazer outra coisa. Tá, você descobriu que você está com isso e você imagina que você agora já sabe que é emocional. Então, quando vier aqueles pensamentos persistentes, a gente tem que virar de uma vez. Falar, não, eu escolho o que eu vou pensar. Eu escolho o que eu vou fazer da minha vida. Não fica nessa. Se você está passando também por uma doença, não foca muito na doença. Porque se você começar a focar nessa doença, você só vai potencializar.
você só vai potencializar a doença. Quanto mais você focar, você vai potencializar. Porque você vai ficar ali, o teu subconsciente vai entender que você está ali, né? Nessa agonia, vendo essa doença. Geralmente as pessoas às vezes recebem um diagnóstico de câncer e acaba tendo metástase, né? Por quê? Porque as pessoas levam um susto tão grande e fica tão remoendo aquilo e não consegue, e aquilo lá vai só aumentando, só vai inflamando cada vez mais. Oi, Alessandra, boa noite. Duas Alessandras. A vida diária, alguém falou ali, a vida diária, ela pode, depende. Se você tiver uma vida diária maravilhosa, boa, sem muitos conflitos, porque tem alguns conflitinhos a gente tem. Mas nós estamos falando aqui de conflitos traumáticos, inesperados, tá? Não é de qualquer conflito. Se você tem uma vida emocional, uma vida diária dentro do possível, você praticamente não vai ter. Agora, se você tiver aquela vida que você tem que lutar para trazer sustento para casa, e às vezes você não consegue, e você é cobrado, e filho passando necessidade. Gente, isso vai acelerar de uma maneira tão grande o teu organismo, você vai dar tanta ordem que pode afetar a questão da hipófise, da tireoide, que é a glândula do tempo. Geralmente pessoas que são muito cobradas, elas têm problema na tireoide. Por quê? Porque a glândula do tempo, ela tem que trabalhar, e fica dando ordem, não, eu tenho que correr, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me sustentar, eu tenho que sustentar filho, e aquilo, cada vez mais a tireoide vai aumentando, né? Às vezes aumenta de tamanho, começam os nódulos. Por quê? O que é os nódulos? É a proliferação de células. Entende que tem que aumentar o tamanho para dar conta, porque você está dando ordem que você não está conseguindo dar conta de tudo isso. Mas sem cobrar, sem se vitimizar, sem remoer. Quando você tiver algum problema, o bom é expressar, é falar, escrever. Se quando você fala ou escreve, quando você escreve, o bom de quando você escreve é que você força o teu subconsciente e o teu consciente a prestar atenção naquilo. E aquilo passa a ser mais verdade. Porque, gente, é o que eu falei no começo. Se você quer mudar, você tem que ativar o seu subconsciente e passar a ser uma verdade para você. Se você vem de algum conflito que está te machucando, você tem que mudar esse pensamento. Só que o mais interessante, assim, que a ciência ela explica que essa mudança ela demora às vezes. O processo da mudança, o processo da autocura demora um pouquinho. E diz que demora 21 dias, no mínimo. Existem ciências que falam que existe 21, que para você mudar a crença, mudar o seu comportamento, no mínimo 21 dias para você, acreditar naquilo. Então você tem que 21 dias, no mínimo, trabalhar para a sua autocura acontecer, sem vitimizar. Então, vigiar os teus pensamentos, vigiar o teu sentimento. Aquilo que aconteceu, mas não tem como mudar, né? Você não vai mudar o passado, mas tem como dar outro olhar. Se aquilo que aconteceu está te machucando, e a única pessoa que está se machucando é você, então toma cuidado, porque aquela pessoa que você tem raiva, ela nem sabe que você tem raiva. Então se ame mais, se cuide mais. Então, sem me remoer, sem vitimizar, sem ficar pensando, tudo acontece comigo. O que você tem que fazer? Como eu disse, você é dona do seu corpo, você é dona do seu nariz, então você fala, a partir de hoje, eu escolho fazer outra coisa. Quando você começar a pensar algo que vem na tua cabeça, começar a te machucar, oi Marta, oi linda, tudo bem, mas que bom que vocês estão aqui. Oi Alessandra, que bom que vocês estão aqui, muito bom ter vocês. Essas mulheres maravilhosas. Nossa, é muita mulher maravilhosa, né? Mulheres incríveis. Mulheres incríveis. Então, nós temos o poder. Nós temos. A ciência hoje fala muito disso. Muito disso. Que nós temos, e já existe centenas, milhares de comprovações que nós temos esse poder. Então, não dê o seu poder para outra pessoa. Cata ele para você. Esse poder é meu. Eu vou me autocurar, eu tô com isso, mas eu posso me autocurar. Eu posso melhorar e muito. Quando você muda o seu meio ambiente, tudo
muda, certo? Outra coisa, quem entra no vitimismo, eu gosto dessa frase, quem entra no vitimismo, abre mão do seu poder de autocura. Quando você começa a se vitimizar, você abre mão, você passa o teu poder para outra pessoa. Ai, aquela pessoa me machucou, aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me abandonou. Pronto, já passou o poder para ela. E aí você vai dar ordem ao teu corpo que você está mal e vai começar a proliferar ou necrosar as células. E vai começar a inflamar. E aí você persiste e você continua inflamando e se adoecendo. Então, a raiva, ela só contamina. O medo também só contamina. Às vezes você não tem tanto medo hoje. Olha, hoje eu estou aqui fazendo essa live, mas nunca na minha vida eu imaginei que eu ia estar aqui. Porque eu tinha pavor de estar na frente de tanta gente. Eu tinha pavor, tinha muito medo. Então, a Geni está perguntando, como a gente para de se vitimizar? Primeira coisa, você vai assumir as rédeas do teu... E você vai começar a controlar teus pensamentos. Quando você começar a pensar que você está se vitimizando, você perceber que você está começando a se vitimizar, sai e vai fazer outra coisa. Sai e repete para você, tá tudo bem, eu posso, eu consigo. Porque o nosso subconsciente, ele grava tudo. Ele grava tudo, você só tem que ficar repetindo. No começo, o nosso subconsciente é meio chatinho. Ele vai fazer de tudo para levar você porque ele conhece. Você está vivendo um mundo terrível, um meio ambiente horrível, um ambiente mental horrível. Eu vou tentar a pérola ficar gravada, tá? Vou tentar, vamos ver se der certo, vai ficar gravada assim. Mas às vezes não dá certo. Às vezes você está vivendo um mundo terrível, mas o teu subconsciente conhece aquilo e você... até se sente bem ficar naquele mundo terrível. Ah, eu vou ficar aqui mesmo, porque aqui tá melhor. Vai que eu saio por aí, piora, né? E aí você continua se vitimizando. Então, para parar de se vitimizar, é assumir as rédeas. Assuma as rédeas da tua vida. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Naquele momento, larga tudo, muda a cabeça, muda o pensamento e começa a escrever. Escreve. Acabou de escrever? Rasga, joga fora e queima. Começou a sentir de novo? Respira forte, escreve o que você pode mudar, rasga e joga fora. Você vai fazendo isso, o teu subconsciente vai gravando. E como eu disse, no mínimo 21 dias, no final de 21 dias, a gente já deu aquela virada e já começou a promover. E isso é tão real, gente, porque eu já atendi muitas mulheres, atendi muitos homens também, crianças. Mas é incrível como quando elas percebem, falam, nossa, é verdade isso sempre aconteceu comigo. Nossa, a hora que ela vira essa chave, no outro dia já fala, gente, sabia que eu tô melhor? Sabia que eu já melhorei? Só que tem uma coisa, geralmente quando as pessoas descobrem, faz essa virada de chave, geralmente de 10 a 15 dias elas têm muita inflamação, porque... aí chama crise epileptóide. Quando você descobre e entra na fase para você terminar o processo de cura, aí vem para valer a inflamação. Mas é rápido. Aí você se inflama, às vezes dá febre. É incrível, que já aconteceu várias vezes as pessoas ter febre e finaliza o processo de cura. Entendeu? Mas aí finaliza. A Marta falando, antes colocava muito pensamento ruim, agora eu só deixo entrar pensamento positivo. Isso sim, Marta, e vai trabalhando, porque o nosso subconsciente, ele é espertinho, ele vai fazer de tudo para você voltar lá. E isso aí você vai ter que repetir, treinar várias vezes para ele chegar a um ponto que vire uma realidade para você, que vire uma crença, que aquela crença que você tinha mude para essa crença agora. Certo? E aí vai começar a dar outros comandos pro teu corpo e vai autocurar. A medicina germânica fala muito disso. Cada órgão do seu corpo, ela está voltada para um tipo de conflito. Que eu não vou falar aqui, porque é muita coisa, né? Mas cada conflito que você vive, um determinado tipo de conflito, vai afetando um determinado órgão do seu corpo. Mas o bom de tudo isso é que nós temos o poder de autocura, né? Mudar o passado é impossível, a gente não consegue mudar, mas meu futuro eu posso fazer diferente. Tirar a energia ruim que eu vivi a vida toda e trabalhar para mudar.
como eu falei, a gente tem que se comprometer com o processo de autocura. Não adianta você ficar esperando pelo outro se vitimizando. Assuma. Isso, Marta. A Marta posso falar, né, Marta? Foi uma paciente, ela colocou já que tem muitas melhoras, né, Marta? E pelo jeito, mas só que ela é bem fiel, ela tá comprometida com o processo dela, porque ela sempre tá assistindo as lives, ela sempre tá me acompanhando, ela sempre tá depoimento. Eu amo, eu acho maravilhoso toda vez que ela aparece. Quando ela aparece, fala, já vem coisa boa. Eu acho que essa energia de achar que já vem coisa boa, as coisas vão bem mesmo. E os conflitos não era com coisas fáceis não de se resolver, eram os conflitos físicos e emocionais, de uma vida que ela trazia, né? Que machucaram ela demais. Mas quando ela descobriu, tudo mudou. Então, gente, sem vitimização, vamos mudando nosso pensamento. Existem técnicas para isso, né? Mas uma das técnicas é a respiração. Você respirar. Sempre que você se sentir atacado com raiva e com medo, mudar esse pensamento rapidinho. Trocar para uma coisa melhor. Sair daquele meio ambiente teu que está te afetando. Se não der para sair, muda o ambiente mental, para de remoer, para de se vitimizar, certo? No começo da live, você vai abrir vaga para curso, não assisti a primeira live, só conheci a página depois. Nós vamos falar disso agora um pouquinho. Pérola. Então, no começo da live, eu disse para o pessoal que eu tinha uma surpresa para vocês, que foi um pedido de muitas mulheres que fizeram para mim, que estavam com muitos problemas, muitos conflitos persistentes, não sabiam o que fazer. E aí eu elaborei um programa de 21 dias, porque como eu disse, é o mínimo para a gente mudar e começar a autocura mesmo, né? O processo. Você muda, você muda, mas para você que tem mais dificuldade, então seria legal 21 dias. É um programa de 21 dias de autocura. Esse programa de autocura de 21 dias foi desenvolvido por mim e ele vai acontecer via WhatsApp. Quem participou dessa jornada de 3 dias que eu estava fazendo com o pessoal, que as mulheres fizeram, vai ser a continuidade desse programa de 3 dias. Para você potencializar, para você ativar de vez esse poder e entender como a cura pode acontecer dentro de você. Então, esse programa que eu desenvolvi foi especialmente para essas mulheres. Vai ser via WhatsApp. Hoje, esse programa, agora como vai ser mais dias e eu vou acompanhar e vou estar todos os dias com vocês, ele é um programa por R$ 97,00. Esse programa de R$ 97,00, ele pode ser à vista e ele pode ser dividido também em 3 vezes. Para quem quer continuar a sementinha que já plantou. Você já plantou a semente, você já acreditou que você tem o poder de cura, mas você ainda não está conseguindo seguir em frente. Então, esses 21 dias é para isso, para você potencializar esse poder de autocura. R$ 97,00 à vista ou dividido em até 10 vezes. E aí nós vamos entrar e vai ser via WhatsApp e eu vou acompanhar vocês. Outra coisa, quem fizer a inscrição, a primeira pessoa que fizer a inscrição comigo e entrar nessa jornada de autocura de 21 dias, ela vai ganhar uma sessão de autocura comigo. Essa sessão de autocura que dura em torno de 1h30, 2 horas, e muita gente já não precisa nem de continuação, né? Já essa sessão já resolve praticamente muita coisa na vida. E também, as 5 primeiras que fizeram a inscrição desse processo, desse programa de autocura em 21 dias, vai ganhar um teste do perfil, as 5 primeiras, um teste de perfil comportamental, um verdadeiro raio-x no seu autoconhecimento, com a analista comportamental Silvana Vilas Boas. Esse programa dela é de R$ 147,00 e vai sair de graça para quem entrar nesse programa junto comigo. Então vai ganhar a primeira ganha uma sessão de autocura e as 5 primeiras vão também ser contempladas com esse teste de perfil comportamental, que vai virar muita chave também, ajudar vocês demais. Então quem está aí, que está com esses
conflitos persistentes, com esses sintomas persistentes, é maravilhoso, gente. É maravilhoso. E foi preparado pensando em cada uma de vocês. Porque muitas mulheres vieram me procurar. Porque não conseguem virar essa chave, não conseguem se autocurar, né? E é um valor muito bom, porque R$97 é um valor, não é uma coisa cara, e ainda você pode dividir até 10 vezes, e você virar essa chave, né? A chave do seu poder de autocura, você poder mudar o seu rumo da tua vida. Então, você tem esse poder, daí ficaria muito mais fácil para você continuar. Então, para ativar, para potencializar, né, esse poder. Que mais? Para ajudar você que tem esse problema há tanto tempo persistente, não sabe o que fazer, então entender como isso acontece e promover a sua autocura seria maravilhoso, né? Então foi pensado em você, foi pensado nas dores dessas mulheres que me procuraram. E há muitas mulheres, gente, muitas pessoas que precisam de cuidado mesmo, né? E a gente tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher o que é para nós. E isso as pessoas não sabem. E nesses 21 dias você vai descobrir isso, que você tem. Você tem esse livre-arbítrio para fazer acontecer essa autocura em você. Você pode não conhecer, mas você passa a conhecer. E aí você pode usar a teu favor. Certo? E daí? Acho que a gente hoje, eu acho que eu já falei bastante. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre o programa, sobre a live, esse programa de autocura, né? Agora que você já tem, a maioria das mulheres que entraram aqui, já estão aqui. Se você já está aqui na live, é porque você já tem essa noção que você tem o poder. Só não sabe como. Mas você sabe que você tem. Então, seria muito interessante participar desse programa de 21 dias. Porque é o mínimo de tempo que a gente tem para dar essa viradinha de chave. Alguma pergunta? Vocês podem perguntar sobre a live, sobre os pilares da autocura. E sobre também esse programa que vai começar, ele vai começar dia 22. 22 a gente começa, já foi planejado para começar dia 22, certo? O link vai ficar na bio, né, para quem quiser participar, o link vai ficar na bio. E também pode me procurar via WhatsApp, que eu também posso atender vocês, certo? E não deixem, gente, não deixe o tempo passar, não deixe toda essa chance que vocês têm de... Isso, Alessandra, amor próprio é fundamental para a cura anterior. Isso, Marta, vai ser no grupo de WhatsApp. Vai ser muito parecido com aquele que a gente fez, só que um pouco naquele estilo, mas com alguma coisa diferente, algo diferente. E vai ser praticamente uma continuação, porque ali você deu uma acordada, né? Deu um choque no teu cérebro, né? Então, a partir daí, você vai continuar trabalhando isso. E 21 dias é o mínimo para a gente conseguir fazer essa virada de chave. E aí eu vou estar junto, vou estar acompanhando, né? Todas vocês que precisarem, as dúvidas. O grupo vai ser aberto. Né? Aquele grupo a gente não abriu o tempo todo, porque era muita mulher junto. E se ficasse muito tempo aberto, né? Era muita conversa e era muita fala aleatória e acabaria incomodando as pessoas que têm que trabalhar durante o dia, né? Então, por isso que a gente deixou só um espaço. Mas no grupo de WhatsApp, nesse grupo agora vai ser liberado um tempo maior para interação, para a questão de dúvidas. Mais alguma pergunta? Então, vocês que ainda tem algum problema, algum sintoma persistente aí, que não estão conseguindo chegar lá, é o momento para entrar nesse programa e potencializar esse poder, virar de vez a chave. Isso, Keila, obrigada, agradecer lá, maravilhosa.
Maravilhoso demais. Eu só prova viva de dores físicas, há 8 anos fui curada. Isso, a Marta ela assumiu mesmo, né? Ela assumiu o processo de autocura dela. Ela assumiu, ela, como que fala? Ela se comprometeu com o processo. E a hora que ela se comprometeu foi incrível. E ela sabe que eu sempre estou ali. A hora que ela precisa, eu já falei para ela que ela pode me procurar a qualquer momento para a gente dar uma força. Porque a gente sabe que a gente precisa, o ser humano precisa de ajuda, né? Precisa. Todo mundo. Eu sou terapeuta, mas geralmente eu tenho uma pessoa que é terapeuta que a gente precisa dessa ajuda. Então, quando acabar a live, eu vou colocar lá no link da bio já para quem quiser continuar esse programa, né? Continuar esse trabalho mental para se promover a sua autocura. Certo? E daí vocês podem procurar lá ou me procurar pelo WhatsApp. Né? Não tem como dar errado, só tem como dar certo. Aliás, já deu certo. Isso, Marta, você é do Piauí. Olha, a Marta é do Piauí. E essa terapia ela é online, né? Então, esses grupos de WhatsApp, hoje as terapias são praticamente todas online. E elas têm o mesmo, elas promovem as mesmas soluções, porque a maioria como eu falei, as terapias, a maioria, na questão da terapia de autocura, ela é mental, então você vai fazer o trabalho mental. Né? Então não vai precisar colocar a mão em ninguém. Então, só trabalhando a mente, a gente vai instruindo o que deve fazer, como deve fazer, o que aconteceu, né? Então, o autoconhecimento, gente, é o ponto de partida. Então, a gente tem que se autoconhecer, né? Se autoconhecer, procurar maneiras de se conhecer, certo? Para se autocurar. E com certeza, quando você tem o autoconhecimento, você tem o poder na mão, né? Porque você fala, bem, eu sei como que eu vou fazer. Eu sei como fazer. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer. A gente sabe, mas como eu disse, o nosso subconsciente ele é muito, como que fala? Eles querem levar a gente para aquilo que já conhece. Então, por isso que a gente precisa sempre de ajuda de alguém para dar uma força. Então, só recapitulando, quem entrar no programa, a primeira que entrar vai ganhar a sessão de autocura e as 5 primeiras vão ganhar esse perfil comportamental com a analista comportamental Silvana Vilas Boas. Isso, Keila, você é terapeuta. Então, esse programa é muito interessante pra gente. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a live de hoje, sobre a questão do programa, sobre esse desafio de 21 dias? A gente pode responder, está aqui para responder as possíveis dúvidas de vocês. Certo? Eu tenho certeza, porque foi pensado com amor em cada uma de vocês. Porque as mulheres que eu fui atendendo, elas foram passando e foram me informando as dificuldades. Tem muitas que não conseguem porque acham que a sessão, o valor da sessão não é compatível. Então, mas aí a questão desse programa é R$97. Pode ser dividido até em 10 vezes, então não tem problema. E a gente vai estar ali junto durante 21 dias, acompanhando o processo de cada uma. Vai ser praticamente de mão dadas com cada uma de vocês, certo? Vai dar tudo certo. Não tem como não dar errado. Não tem como dar errado, aliás. Gente, eu tô sem relógio, eu nem sei quanto tempo já que eu tô falando aqui. Isso. Então tá. Gente, então, acabando agora, vocês, como eu falei, eu vou deixar no Instagram, na bio do Instagram, o link de inscrição. E lá no grupo de WhatsApp também eu vou deixar. E aí quem quiser me procura, se tiver mais alguma dúvida, procura no particular que a gente conversa. Certo? Eu acho que eu vou sair. Mais alguma pergunta? Vocês têm o poder na mão de vocês. Não dê o poder de vocês para outra pessoa, tá? Vocês têm o poder de autocura.
E parar um pouquinho, né? A gente fica tomando tanto remédio, a gente fica drogada de tanto remédio. Eu sei disso porque eu vivi isso, né? Uma vida tomando muitos remédios, muitos. Chegou um ponto que eu nem sabia mais por que eu estava tomando tanta coisa. E hoje, graças a Deus, eu posso falar que estou livre dos remédios. Livre das minhas dores, principalmente. Que é o mais interessante, é se livrar. Obrigada, Crisca. Obrigada. Deus te abençoe muitíssimo. E você também. Que Deus siga te usando para ajudar tantas mulheres. Obrigada, muito obrigada. Tá? E vamos continuar junto. O grupo de WhatsApp vai ficar por tempo indeterminado aberto. Se quiserem continuar por lá, pode continuar. Certo? Eu acho que eu falei tudo, né? Eu acho que eu só tô aqui esperando se alguém tem alguma pergunta. Então tá. Gente, eu vou agora sair. E obrigada pela companhia. E ó, vamos ativar esse poder para valer. Potencializar esse poder para valer. Certo? Tô esperando vocês do outro lado agora. Pra gente continuar todo esse processo de autocura. Certo? Beijo, até e tchau. Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Boa noite. Tem uns meninos aqui também. Boa noite, Henrique. O Henrique entrou, mas eu estou partindo, tá? Beijo e até a próxima.